Queridos amigos, senhoras e senhores, companheiros da Rede Amigo Espírita, boa noite para todos. Que Jesus possa nos abençoar, que possamos, nesta noite, ter mais aquele instante bendito de aprendizado em torno da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Para nós é um motivo de muita alegria estar novamente realizando o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Inicialmente, nós gostaríamos de endereçar um grande abraço aos nossos companheiros da Rádio Nova Fraternidade de Maceió, os nossos irmãos que fazem parte da rede Fraternidade de Uberlândia, os nossos companheiros da sala Falando o Espiritismo na Rede Amigo, que todos possamos juntos, nessa noite, estarmos naquela condição de abrir o coração para receber as benesses que estão reservadas pelo mundo espiritual para atender às nossas necessidades espirituais. Portanto, que Deus nos abençoe. Nós gostaríamos de, nesse momento que estamos iniciando o programa, relembrar que hoje estamos, na realidade, dando continuidade. Iniciamos o trabalho na última semana com o livro Leis de Amor, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Estamos exatamente no capítulo Escolha Social e Profissional. Na última semana, nós trabalhamos as questões de número 1 até a de número 9. Primeira questão formulada pelos amigos da Federação, a Emmanuel. Podemos avaliar as nossas existências passadas somente através de lutas e provações? Pergunta segunda. A profissão nos concede oportunidades de reajustes? Terceiro. A que critério obedece a colocação da inteligência no campo profissional? Quarta. É a fatalidade que faz a pessoa escolher determinada profissão? Quinta. Quando podemos renovar o destino? Sexta. Podemos sem dificuldade renovar o destino hoje mesmo? Sétima. A lei divina apresenta meios especiais de proporcionar-nos corrigenda e libertação? A oitava. O que fazem frequentemente hoje os pensadores que ontem intoxicaram a mente popular? E a nona. E os antigos conquistadores militares que praticaram os excessos? Então, rapidamente, nós trabalhamos, refletindo com Emmanuel, questões de muita importância no que remonta às nossas escolhas, no campo social e profissional. Inicialmente foi questionado sobre a questão das existências passadas, ou seja, avaliando-as de acordo com as nossas provas do dia a dia, a questão da profissão quanto à oferta bendita de oportunidades de reajuste, a questão do livre-arbítrio, que remonta-nos à colocação no campo profissional, a questão da fatalidade das profissões, a importância da renovação do destino, enfim, todo um processo que visa corrigenda e libertação. Então hoje, nós vamos já iniciar com a questão 9, para que a gente possa fazer a conexão de uma forma mais ajustada com a última semana. Lembrando que os áudios se encontram disponíveis na Rede Amigo Espírita, na seção áudios. Então vamos lá. E os antigos conquistadores militares que praticaram excesso? Resposta de Emmanuel. Tiranos que não vacilaram em forjar a miséria moral, física dos semelhantes, na exaltação dos princípios subalternos em que se envileciam, voltam, depois das medidas iniciais da própria corrigenda,
na condição de administradores capacitados à distribuição de valores e tarefas edificantes. Então aqui a pergunta é bem específica sobre os antigos militares que praticaram excessos. E Emmanuel vem nos apontar exatamente aquela condição daqueles que se tornaram tiranos, não é mesmo? E que na atualidade ou em posteriores existências voltam ao campo físico para efetivamente exaltar os princípios da subalternidade, que eles mesmos se complicaram, não é mesmo? Ou seja, trabalhar como administradores que vão se capacitando na distribuição de valores e tarefas edificantes. Tornam-se líderes numa situação diferente para aprenderem a efetivamente auxiliar no soerguimento de muitos daqueles que complicaram lá atrás e de outros que estão num processo, vamos dizer assim, de iniciação no campo das aquisições espirituais. Vale para nós também observar que existem situações que aqueles que praticaram excessos também podem retornar na condição da subalternidade, exatamente para aprenderem a se curvar diante dos líderes. E em determinadas situações acabam se deparando com arbitrariedade, com injustiças, que antes foram estes os protagonistas. E agora, em tese, entre aspas, eu até vou dizer assim, acabam se colocando na condição, vamos dizer assim, em tese, de vítimas. Embora a gente sabe que não existe no processo do aprendizado a condição de vítima ou algoz. Estamos todos dentro de um mecanismo de aprimoramento dos valores imperecíveis da alma. Na questão 10ª vai se ampliando, definindo o seguinte: e os dominadores políticos que dilapidaram a confiança do povo? Se antes, na anterior, foi falado de militares, agora dos políticos. E a resposta de Emmanuel vem definir o seguinte: que os políticos que dilapidaram a confiança do povo, quando já situados nas linhas do reajuste, retornam no comércio ou na agricultura, com valiosa oportunidade de transpirar no auxílio aquelas mesmas comunidades que deprimiram. Então aqui observemos a importância da resposta. Se houve por parte dos políticos dilapidação no que remonta à confiança do povo, porque o político é aquele que efetivamente trabalha para adquirir confiança, não é mesmo? E Emmanuel, nessa frase, coloca o seguinte: quando já situados nas linhas do reajuste, ou seja, confiança daqueles que já estão em busca do reajuste, não é mesmo? Ou, no caso deles, quando se comprometeram por estarem na condição de reajuste. O que significa isso? Porque Emmanuel vai definir para nós, nessa reflexão, que quando a alma se encontra no processo do despertamento ou da busca do seu reajuste, a responsabilidade se amplia, fazendo uma comparação com outras almas que estão apenas, vamos dizer assim, dando os primeiros passos. Então, as responsabilidades, elas efetivamente nos colocam em situações muito complexas. E aqui Emmanuel coloca essa condição de confiança. Então, a confiança depositada é um tesouro que pode efetivamente guindar a alma para trabalhos extremamente valorosos, como também pode ser um tesouro que venha, vamos dizer assim, alimentar as próprias concupiscências, as próprias vilezas que ainda campeiam dentro da intimidade
de todos aqueles que se comprometeram nesse campo. E aí vai dizendo o seguinte, sobre o retorno, no comércio ou na agricultura, com valiosa oportunidade de transpirar. Então, tanto no comércio quanto na agricultura, eles vão ter que transpirar, vão ter que suar, vão ter que lutar para auxiliar aquelas mesmas comunidades que deprimiram. E isso pode se dar em atividades, vamos dizer, anônimas, como também nas próprias projeções, daqueles indivíduos que muitas vezes sintonizam com as injunções, com as injustiças no caminho e vão, vamos dizer assim, trabalhar o brado da liberdade, não é? Vão lutar pela justiça, no movimento contrário, inverso do que efetivamente foi promovido lá atrás. Então são pontos para a gente refletir, não é? Inclusive para nós podermos avaliar a nossa condição atual. Nós estamos recebendo a visita do Arnaldo, que é o nosso, junto com a Chanri, os administradores da noite. O Arnaldo está colocando assim no chat. Podemos comparar essas situações como o ocorrido com Paulo de Tarso? Ele migrou entre o frio e o quente, sem tornar-se morno. O Arnaldo, muito bem lembrado, esse grande expoente do cristianismo que foi o doutor de Tarso, porque ele efetivamente, quanto líder de comunidade, líder do povo judeu, na condição de religioso, ele efetivamente lutava pelo que ele entendia ser a justiça. Ele protegia as leis, não é? Ele lutava pelo Pentateuco mosaico. E todas aquelas injunções que de alguma forma ele sentia que ameaçava a doutrina que ele abraçava, o seu modus vivendi, ele saiu, vamos dizer assim, com espada em punho para lutar pelos seus ideais. Então, aqui é importante a gente verificar o que remonta ao ponto de vista, porque o que efetivamente foi um mecanismo de muita importância nesse processo do Dr. Saulo de Tarso foi que ele exagerou nas suas medidas. E ele teve a oportunidade de se sensibilizar diante de uma proposta nova. Mas é muito importante que a gente perceba que ele era um homem justo. O que efetivamente caracterizou as suas complicações foi o excesso na dose. Tanto que depois, quando ele se curva diante da presença de Jesus na entrada de Damasco, ele vai trabalhar num outro movimento, não é? Ele vai efetivamente trabalhar, ele vai lutar pela sua transformação íntima, a partir de uma busca diferente, não mais na justiça, mas operar dentro dos planos do amor. Agora, é importante, quando a gente estuda o livro Paulo Estevão, que é a obra que abriu a verdadeira história de Paulo de Tarso, revelada por Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier, que ele efetivamente viveu um processo extremamente importante no que remonta a esta mudança de polaridade, ou de foco, né? Ele deixa de lutar para a justiça, trabalhar num nível de justiça exacerbada, para começar a adocicar o coração e lidar nas faixas do amor. Agora, vale a gente lembrar que não houve, assim, vamos dizer, uma transformação radical, porque ele vai trabalhar no seu sentido da defesa do Evangelho com as suas experiências, com todo um mecanismo de um preparo psicológico, espiritual, que de alguma forma, quando ele estava em meio aos rabinos, nas escolas que remontam a toda a tradição judaica,
ele efetivamente recolheu recursos valiosos que depois foram utilizados, não tenhamos dúvida, na própria divulgação do Evangelho. Então você trouxe de uma forma muito importante a experiência dele, porque no caso de Paulo, ele não foi em momento algum morno, ele foi decisivo, ou no seu sentido de, num primeiro movimento, um foco, depois num outro movimento, um outro enfoque, mas dentro de um contexto de muita exuberância, de muita nobreza, de muito caráter. Isso é uma coisa que a gente precisa de pensar, o que nem sempre a gente encontra nas injunções políticas do mundo, não é? Porque efetivamente existem conchaves, existem situações de dissimulação, existem interesses vis que maculam, que dificultam todo um processo em que os políticos se comprometem perante o plano espiritual, ou seja, antes de reencarnarem. E a partir do movimento em que se estabelece uma busca para se estabelecer leis, para se defender projetos, enfim, todo um passado espiritual vem à tona. E aí o que vai entrar em choque, são as tendências de cada um. E como, infelizmente, o meio político ele ainda cheira muito o farisaísmo dos tempos de Paulo, ou mesmo as artimanhas que eram experienciadas dentro do Senado romano, nós sentimos que a tarefa é árdua para aqueles que se comprometem nesses setores, não é mesmo? Nós podemos lembrar também, a história nos ajuda, lembrar das expressões que foram vivenciadas aqui em Minas Gerais, por ocasião da Inconfidência Mineira. Todo aquele processo que foi liderado por aqueles espíritos compromissados com Ismael em auxiliar num grande movimento de mudança na política que era implementada por Portugal nas nossas terras, com as questões que envolvia as próprias retiradas das riquezas do nosso país e levadas para o velho mundo, e dentro de um plano de um império escravocrata, de situações assim extremamente difíceis, ainda com um cheiro de muita violência da Idade Média, aonde a religião, os seus líderes faziam conjugações muito difíceis. E aí surgiu, a partir do século XVIII, aquele todo movimento do mundo espiritual, conjugando com o plano terreno. No mundo espiritual podemos citar a presença de Filipe dos Santos. No plano terreno podemos lembrar rapidamente o nosso querido Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, aqueles que foram os primeiros a trabalhar o movimento da liberdade, junto com a sua Bárbara Eleodora. Podemos lembrar o nosso Padre Rolim, Álvares Maciel, e lembrar também a importância daquele que não ficou configurado na história como um dos partícipes do processo, mas que por trás hoje é revelado a sua liderança em todo esse mecanismo, que foi o nosso querido Lisboa, o Aleijadinho. Enfim, todos eles lutaram pela justiça, lutaram por um ideal de liberdade, em sintonia com aqueles mesmos espíritos que trabalhavam na época da Revolução Francesa. E nós sabemos hoje, pela própria providência divina, que a reencarnação vem nos revelar, que todos eles, em passados remotos, foram espíritos que se comprometeram de uma forma muito intensa com a política. Podemos remontar aos tempos do Egito, caminhando pela aquele processo ainda da República Romana, onde Tiradentes foi
o grande general Mário, Mário que era tio, diga-se de passagem, vale lembrar, Mário que era tio do nosso companheiro, também general, Públio Lentulus Sura, melhor dizendo, Públio Cornélius Cipião, que foi uma das vidas de Emmanuel. Posteriormente, na mesma gens dos Lentulus, ele reencarnara como Públio Lentulus Sura. Aí já na ocasião daquele movimento com espíritos como Júlio César, como Sérgio Catilínia, Pompeu, Crasso, Clódio, toda aquela história que, ou seja, espíritos que tinham um compromisso com a liderança e que por injunções, por interesses materiais, acabaram se comprometendo muito e depois vieram na esteira do tempo para recompor o destino. E eu acabei tendo um ato falho aqui de não ter citado, por exemplo, também o general Sila, que foi efetivamente o nosso aleijadinho, como Mário, naquela época, da Inconfidência Mineira, reencarnara depois de muitas experiências, mas reencarnou na condição de José Joaquim da Silva Xavier, o Alferes Xavier, o Tiradentes, que, diga-se de passagem, teve uma performance brilhante quando, inspirado por Felipe dos Santos, no momento em que ele fora preso no Rio de Janeiro, ele teve aquele ímpeto de não desembainhar a espada e se curvou diante das injunções, das inspirações vindas do alto, porque ele se comprometera com Ismael, o benfeitor do Brasil, e assim, posteriormente, aquele julgamento complexo que toda a história, todos nós conhecemos, quando, a partir da assinatura da sua morte pela então Rainha Maria I, ele efetivamente também ali reencontrar um espírito em que ele se comprometera no passado, mas o mais bonito de tudo, efetivamente, foi aquele instante em que ele abre mão de envolver os demais inconfidentes no processo. É uma história riquíssima, belíssima, que nós vamos encontrar, por exemplo, através da mediunidade da Marilusa, o livro Confidências de um Inconfidente, e uma série de outros livros que remontam a trajetória espiritual dessas almas ao longo do tempo. Eu gostaria, inclusive, de chamar a atenção para um fato muito importante, que foi efetivamente a presença do nosso querido Tiradentes em muitos instantes, em muitas reuniões, naqueles tempos luz, ouro, da Pedro Leopoldo, com Chico Xavier. Arnaldo Rocha nos contara que o primeiro espírito que se materializou através da mediunidade de Chico Xavier foi o do nosso querido Alferes Xavier. E o Arnaldo teve a oportunidade de estar presente diante da materialização daquele homem enérgico, de uma sabedoria profunda e de um carinho muito, muito especial com Chico Xavier. E por isso que nós fazemos essa ponte, inclusive histórica, para que a gente possa associar a presença de Mário junto com Emmanuel, porém lá atrás Mário e Públio Cornélius Cipião, o africano. Enfim, são as almas que vão se reencontrando através do tempo, para que, se nos comprometemos com a política devemos efetivamente nos reajustar, ok? Eu gostaria de perguntar ao Arnaldo se está dando para acompanhar, se está claro, se tem alguma participação. Eu estou vendo o Simplício, abraço a Marli, não é? O Fernando, o Brás, todos vocês, a Van Meli, todos vocês que se encontram na sala. E repetindo, endereço também um abraço aos ouvintes da Rádio Nova Fraternidade da Grande Maceió, Rádio Web, amigos que se encontram sintonizados com o trabalho ao vivo. Vamos lá, continuando.
Então, se nós falamos dos dominadores políticos, agora vamos falar dos guerreiros. Pergunta: e os guerreiros e soldados? Resposta: guerreiros e soldados que se valiam das armas para assegurarem imunidade aos instintos destruidores, quando internados na regeneração começante, transfiguram-se em mecânicos e operários modeladores, dignificando o metal e a madeira que eles próprios perverteram em outras épocas. Que resposta magnífica! Emmanuel vem nos fazer pensar de uma forma muito franca, muito objetiva. Os guerreiros e soldados que lidaram com o metal ou com a madeira como armas, não é isso? Que foram utilizados para assegurarem imunidade. Imunidade ao quê? Aos instintos destruidores. Olha que interessante. Instintos destruidores. Efetivamente internados na regeneração começante, transfiguram-se em mecânicos. Olha que interessante. Mecânicos. Né? Sejam mecânicos práticos, sejam mecânicos estudiosos, aqueles que estão nas mecânicas, nas engenharias, enfim, para reverter o processo, não é mesmo? Operários modeladores. Aí agora vão dignificar o metal e a madeira, que eles próprios perverteram em outras épocas. Meu Jesus, com isso, a gente faz aquela reflexão, né? Qual é a profissão que nós estamos abraçando hoje? Foi uma reflexão que nós fizemos na última semana. Qual é aquela posição que a providência divina nos situou? O que nós fazemos agora? Então eu vou fazer uma brincadeira com um amigo que está na sala, sem citar o nome dele. Hoje ele está colocando cerca aí para todo lado. Hoje ele está auxiliando na segurança aí de uma série de instituições. Por que ele está fazendo isso? Né? Olha que importante. Né? Será que lá atrás ele não trabalhou invadindo, destruindo as muralhas, efetivamente trabalhando de uma forma a desguarnecer instituições, repartições, lares? Então hoje nós estamos agora naquela condição de oferecer segurança, de oferecer proteção. O companheiro que trabalha na área da saúde, ele efetivamente tem compromisso, não tenhamos dúvida. E hoje ele está lutando pela saúde, pelo bem-estar, pela qualidade de vida do semelhante, porque efetivamente ele se complicou nesta área. Da mesma forma, o político que nós citamos anteriormente, aqueles que se apoiaram na confiança e se tornaram indignos, se conspurcaram, abandonaram, viveram situações de adultérios e hoje estão lutando para reconciliar casais. Hoje estão trabalhando aí de sorte a cuidar das famílias em vários setores. Então, para a gente pensar. Agora, é óbvio que porque aquela profissão pode ser o inverso de uma situação anterior, significa que todas funcionam assim. Porque existem algumas profissões que nos auxiliam no burilamento, é diferente. Significa que você tem complicações de ordem moral. Vou dar um exemplo, que eu citei na última semana, mas eu vou trazer de novo. O relojoeiro, aquele que lida com a pinça, com a lupa, com aqueles aparelhozinhos que precisam ser de alta precisão, são companheiros que podem estar trabalhando aspectos de reflexão, cuidando da sensibilidade, adocicando, acalmando, não é mesmo? Se preparando para outros lances no futuro. Se preparando para assumir responsabilidades outras no que remonta
vamos dizer assim, a um processo de mais voluntariedade, de mais contundência. São pontos para a gente pensar, porque a gente aprende na evolução que há tempo de semear e tempo de colher. Portanto, a gente pode deduzir que há momentos em que teremos profissões, responsabilidades sociais que vão ser guindados a caminhar mais rápido, enquanto será em outro instante aquela complexidade que teremos que trabalhar num nível de mais, vamos dizer assim, aquietude, de mais sensibilização, enfim. São pontos para que a gente possa ir refletindo. Na última semana, nós falamos daquelas profissões mais simples, onde, por exemplo, o indivíduo tem a oportunidade, portanto, de trabalhar outros aspectos, como o da humildade, aquela condição de administrar recursos menores. Enfim, são pontos que a gente pode aqui acrescentar efetivamente para ampliar mais ainda as nossas reflexões, não é mesmo? E lembrando também que os guerreiros e soldados, em determinados movimentos da evolução, vão trabalhar como educadores, porque guerrearam ontem com armas e hoje precisamos de trabalhar guerreando os instintos inferiores. E nada mais justo do que trabalhar no adocicar, no elaborar, no cuidar, no qualificar, ações que possam promover estes mecanismos na intimidade de educandos. É o que acontece, por exemplo, dentro do lar, em família, onde o tempo todo estamos sendo convidados a trabalhar em faixas que possam, vamos dizer assim, contrapor no sentido positivo aquelas ondas, aquelas forças que a gente percebe estarem sendo destruidoras, falaciosas, dificultosas. Enfim, são pontos importantes para a nossa análise, que deve ser criteriosa e de muita sensibilidade acima de tudo. Aí Emmanuel, na questão 12, vem perguntar o seguinte: e os carrascos rurais? Carrascos rurais. Resposta: verdugos rurais, agiotas desnaturados, defraudadores da economia pública e mordomos do solo, convertidos em agentes do furto, modificados ao toque do bem, volvem na posição de servidores limitados da gleba, quando de sol a sol, no pagamento das dívidas a que se empenharam imprevidentes. Meu Senhor, dai-nos entendimento, porque verdugo ontem, agiota então, defraudadores da economia pública, mordomos do solo, convertidos em agentes de furto, modificados ao toque do bem, ou seja, sensibilizados, compreendendo que se equivocaram, voltam à esteira da reencarnação como servidores limitados da gleba. Aí a gente pode encontrá-los, se foram esses agentes lá naquelas mesmas regiões do campo, podem hoje estar vivendo situações de penúria quanto trabalhadores dos mais simples, limitados de recursos, limitados inclusive de desenvoltura psíquica. Pode acontecer, inibições, exatamente para que o indivíduo não tenha tanta facilidade para raciocinar, para operar, para caminhar. A vida fica focada ali, vamos dizer assim, dentro de um campo extremamente limitado, para lidarem de sol a sol,
no pagamento das dívidas a que se empenharam imprevidentes. E aí, meus amigos, a gente observa a responsabilidade de se usar o recurso de outrem. Emmanuel vem falar da economia pública, o que para muitos costuma ser simplesmente uma moeda vil de conspurcações, favorecidos por esquemas, por bajulações, favorecidos por corrupção, aonde a dignidade, a moral é vendida por simples interesses que são quiméricos, que são transitórios, que são falaciosos, e a alma destes que se encontram no mundo sem o toque da luz, porque não permitem que a verdade encontre ressonância em seus corações, sem a mínima possibilidade de verificar que além do horizonte deve ter algum lugar bonito para se viver em paz. A imortalidade da alma, os valores eternos. E com isso, vamos assumindo responsabilidades. E depois, o pagamento, o reajuste, ele se fará de sol a sol, como diz Emmanuel. Num empenho, na dedicação, no esforço, que é a única solução para garantir uma paz consciencial. Então a gente observa, por exemplo, nesse nosso país continental, pessoas vivendo situações de muitas dificuldades e dentro de um contexto de injustiças sociais. E aí, sem obviamente fechar os nossos olhos para o trabalho que devemos realizar, para votar melhor, para escolher melhor, para nos preparar como indivíduos que participamos de um organismo social, nós não podemos também fechar os olhos para a lei de causa e efeito. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Que por saber que nada acontece por acaso e que se o indivíduo está vivendo uma dramaticidade dentro das injunções difíceis de uma situação econômica, social, que oportuniza dores profundas, estes estão nas injunções expiatórias da reencarnação. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns, expiação. Para outros, missão. Então, no campo, nas dificuldades, vamos lá no sertão, lá no Agreste, vamos lá no Nordeste do Brasil, o norte de Minas, aquelas regiões ribeirinhas lá no Pará, enfim, nas comunidades à beira dos mangues, dos córregos, em regiões sem nenhum saneamento, com escassez de água, de alimento. Em todos estes lugares existe misericórdia da providência divina. Espíritos nobres reencarnados dando testemunhos. Como é que está a vida? E o caboclo responde: diante da vontade do Senhor está tudo bem. E do outro lado, de repente na mesma família, filho, marido, esposo, vizinho, existem almas que não estão felizes, que estão insatisfeitas. Para não dizer que outras estão mais ou menos conformadas. Como também existem outras que estão rebeldes. E enquanto existe também nesses cipoais aqueles que enveredam pela delinquência, pela revolta.
que é uma outra dimensão. E por isso, novamente, se permitem vincular ao crime. Porque antes, numa posição de liderança, conforme a própria questão suscita, né, conspurcamos, usamos do alheio. E agora, num movimento escasso, em que poderia o espírito se reajustar na resignação e na obediência, porque aprendemos com Kardec que obediência é o consentimento da razão e resignação é o consentimento do coração, o ser prefere olvidar os seus compromissos, a voz da consciência que fala o tempo todo na intimidade, e vai, vamos dizer assim, reincidir nos mesmos equívocos. Porém, antes no poder, antes com facilidades, agora dentro dos mecanismos das dificuldades. Mas, ou seja, a reação, o sentimento é o mesmo. Por isso que nós flutuamos na escala econômica, social. Há reencarnações que o espírito é convidado a estar na facilidade. A grande parte, pela nossa condição ainda, diante de muitas lutas. E diga-se de passagem, seria razoável refletirmos que no mundo espiritual, ao escolher, quando é possível, porque nem sempre podemos, face a alguns desvios, algumas dificuldades que se estabelecem e que temos que ser trazidos compulsoriamente, mas quando o ser pode escolher, junto com seus benfeitores, o ideal é que escolha a dificuldade. Porque na própria reencarnação, na nossa vida, a gente sabe, aprendendo com os espíritos mais experientes, que é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que a facilidade de entrar no reino dos céus. Fazendo uma adequação ao ensinamento do excelso amigo Jesus. Reflitamos sempre. Questão número 13, a penúltima. E as mulheres que se ocupam da maledicência e da intriga? Desculpem, e as mulheres que se ocuparam da maledicência e da intriga? Resposta: mulheres distintas que se ocuparam da maledicência e da intriga, prejudicando a liberdade e o progresso, após reconhecerem os próprios erros, tomaram em regime de transitório cativeiro ao recinto doméstico, aprisionadas em singelas obrigações, junto às caçarolas e tanques de lavar. Observemos, Emmanuel, que magnitude, que expressão extremamente objetiva e clara para nos responder nos meandros do dia a dia, que é a nossa realidade na Terra. Quando ocupamos da maledicência e da intriga, temos que volver para ocupar cargos mais simples, como a caçarola, não é mesmo? E os tanques de lavar roupa, né? Tanques de lavar aqui, a gente está observando aqui com clareza, né? Preso a singelas obrigações, sem possibilidade, sem escola, sem convites, vivendo muitas dificuldades para aprender a silenciar, a respeitar, a cuidar dos bens dos outros, porque na maledicência, na irresponsabilidade, nós dilapidamos o que não é nosso. Nós matamos esperança, nós fechamos portas. Observemos a responsabilidade que é uma frase maldita, um pensamento mal colocado,
a difamação, levantar treva, depois nós vamos ter que resgatar, não tenhamos dúvida. Por isso é que devemos louvar a Deus sempre, agradecer sempre, porque as injunções do caminho, elas são portas que se abrem para a redenção do Espírito. Meditemos e possamos vigiar as nossas expressões, para jamais entrar nos cipoais da intriga e da maledicência, e prejudicar com isso a liberdade e o progresso nosso e do próprio semelhante. Vamos pensar. E a última pergunta, a 14ª. O que significa, enfim, para nós o trabalho que a terra nos dá? Resposta. Reflitamos na situação em que o presente nos coloca e encontraremos dentro dela os sinais do passado e usando-a não apenas em nosso favor, mas em favor de todos aqueles que se aproximarem de nós, reconheceremos no trabalho que a vida nos oferece iluminada porta libertadora para o grande futuro. E aí, queridos amigos, porta libertadora para o grande futuro. O nosso trabalho, o nosso estudo em torno da vida e da obra de Emmanuel, conforme nós temos repetido todas as semanas, objetiva nos aproximar do pensamento de Allan Kardec. Porque Emmanuel, durante toda a sua obra, coordenando a psicografia de Francisco Cândido Xavier e participando de um conclave de centenas de espíritos nas mais variadas posições, o tempo todo essa obra nos falava de Allan Kardec e nos apontava o roteiro seguro que é a codificação espírita. Por isso que estamos aqui estudando Emmanuel, porque ele é um educador que nos auxilia e um educador por excelência, porque ele fala do Evangelho, ele apresenta a doutrina espírita e tem um comportamento de alta expressão educacional, o que caracteriza a seriedade do seu trabalho, e que teve em Francisco Cândido Xavier uma alma que nos legou exemplos fabulosos quanto à vivência do cristianismo. E no nosso caso, especificamente, buscando a mediunidade com Jesus, que o espiritismo cristão codifica numa metodologia perfeita para todos nós. E nós vamos caminhando para o encerramento das reflexões em torno desse capítulo que fala da sociedade e do trabalho. Nós vamos trazer o Livro dos Espíritos no capítulo 3º, na segunda lei das leis morais, que é a lei do trabalho. Kardec perguntou assim aos benfeitores: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Resposta: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Pergunta 675. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Resposta: não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Nesse momento, você que participa do programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, que se encontra vinculado ao portal da feeac.org.br, a sala falando Espiritismo na Rede Amigo, você que está na primeira página
desse portal Luz que é a própria rede, você que está ouvindo esse áudio através da Nova Fraternidade de Maceió, Fraternidade de Uberlândia, Rádio Evoluir de Juiz de Fora, você que vai ouvir esse áudio porque recebeu uma postagem no Facebook ou recebeu a cópia do áudio via uma mídia qualquer, você que está conosco agora. Meditemos quando a espiritualidade fala para Allan Kardec que o trabalho é toda ocupação útil. E com isso, não temos como encerrar a nossa participação sem lembrar Jesus, quando afiançava que o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus, nas suas expressões de Criador do Universo, Inteligência Suprema, Ele define, nas suas expressões magnânimas, que a criação não para jamais. Que o descanso que foi expressado por Moisés no último dia da criação, define para nós, na realidade, um simbolismo que, em todo o processo de criação, de elaboração, de implementação, de realização, de repetição, de consolidação, ele se encerra para abrir portais para um novo movimento. Portanto, quando se descansa, em tese, porque terminou toda uma periodicidade de conquistas espirituais, o mundo espiritual abre facetas novas, oportunidades benditas, porque somos co-criadores do universo. Somos espíritos, filhos de Deus, que nascemos para brilhar, portanto, jamais morrer de fome. E se morre de fome quando não se ama, porque o amor é o alimento das almas. Com isso, meus queridos amigos, nós gostaríamos de dizer, sem nenhuma pretensão ou irreverência, mas gostaríamos de afirmar que agora, aqui agora, nesse momento em que nos intercambiamos pela rede da fraternidade, nós podemos falar com toda certeza que nós estamos num movimento extremamente útil para o nosso crescimento, mas que é necessário que nós valorizemos. É imprescindível que nós possamos investir, nos preparar, estudar, viver o bem, praticar a caridade. Porque a cada movimento, a cada crescimento, a cada conquista, a nossa alma vai se rejubilando no Senhor e vamos efetivamente caminhando numa designação que é da perfeição. Conquanto estejamos vivendo dificuldades no trabalho, na família, na sociedade, todos nós estamos atingindo um ponto de culminância se voltarmos os nossos olhos para o nosso passado, para toda uma trajetória que nós não temos clara na nossa intimidade, por misericórdia, mas que nessa caminhada vencemos batalhas, passamos por políticas, conquistamos territórios, aprendemos a ceder, vivemos loucuras, mas também arregimentamos sonhos, erigimos monumentos, destruímos outros. Mas o que fica para nós, na própria poesia da vida, é que nós estamos, a cada passo, construindo o nosso templo íntimo de conquistas imperecíveis, valores que não são amoedados e nem mesmo compreendidos pelos homens. Mas nós estamos, queridos amigos, como agora, num intercâmbio
sacrossanto com as expressões que vertem do alto, que dimanam de Deus, que tem em Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor, o educador por excelência. E como um grande Rabboni, ele nos oferece avatares, professores, como Allan Kardec, como Pestalozzi, como Sócrates, como Platão. Mas ele também nos apresenta os místicos, aqueles que se curvam diante das expressões da mediunidade, como João Evangelista, que voltou na terra como Francisco de Assis. Ele nos apresenta Pedro, Paulo, ele nos apresenta os apóstolos, como Mahatma Gandhi, como Teresa de Calcutá, como aqueles que nascem, crescem e se agigantam no meio do poderio ou do povo, como Francisco Cândido Xavier, como Emmanuel, com tantos ilustres corações que têm tutelado esse movimento espírita nessa terra de Santa Cruz, terra que há de se tornar o coração do mundo e a pátria do Evangelho, guiada por Ismael, tendo em Maria Santíssima aquela veleira que distribui rosas e que nos convida a refletir sobre os espinhos, que o orvalho da noite venha fertilizar as flores para que elas possam exalar o perfume do bem. Estamos todos num movimento transcendente, num instante de transição, de transformações. Se ontem o homem instinto cedeu lugar ao homem razão, ao homem tecnológico, o movimento agora é aquele instante de cedermos lugares ou espaço para o homem intuição, para um homem mãe, para um homem amor, para a mulher homem, para a mulher razão, para que possamos desenvolver na nossa intimidade a sabedoria e o amor, as duas asas que elevam a águia nas culminâncias da evolução. E ela, sabedora, empreende uma caçada certeira, buscando sempre privilegiar uma alimentação, recursos para que a prole, a família, a multiplicação dos pães se faça sem perda, sem dificuldade na solução de continuidade. Eis o convite, eis a lógica, que vai patenteando a todos nós esse mecanismo de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Citamos os Inconfidentes de Minas, falamos dos lidadores da Revolução, dos líderes que caminharam no mundo, citamos os andarilhos, na expressão máxima, caracterizada por Jesus, aquele que não tinha uma pedra para recostar a sua cabeça e foi capaz de, numa aldeia singela, com um homem simples, transformar o mundo. Que possamos todos, queridos amigos, a partir desse abraço fraterno oferecido pelos coordenadores desse trabalho, representados pela nossa Rosângela, pelo Arnaldo, pelo José Aparecido, coordenador da rede Amigo Espírita, todos os benfeitores que visitam os seus lares, os nossos corações, que nos inspiram para falar algumas palavras, para facilitar apenas o entendimento, porque o conteúdo maior, verdadeiro, ele é assimilado por cada coração, na sua dimensão, a expressar que o trabalho no bem dignifica, sensibiliza a alma dos céus. O amor que sustenta o mundo e que vai caracterizando um horizonte maravilhoso
para todos nós. Eu agradeço a todos. Despeço-me beijando a alma de você, meu querido amigo em Cristo. Que Maria Santíssima esteja na sua casa, envolvendo a todos que tu amas, inclusive os espíritos que nos visitaram, que estão ao nosso lado, em mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Que possamos estar de volta na próxima terça-feira para dar continuidade ao estudo do livro Leis de Amor. Muita paz e muita alegria para todos. Que assim seja.